é legal. Eu falo que eu vou ver esse rostinho lindo, ela pega e fica exatamente no lugar onde a haste do negócio não me deixa ver. Você teve a manha. Parabéns. Ai, ai. Eu vou deixar isso de abertura. Pra todo mundo ver você dando fala. Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática pelo UFV, e é um prazer imenso estar com vocês novamente aqui. Quero pedir, que vocês deem uma olhadinha no meu Instagram profissional, Prof. Cíntia, porque lá, em alguns momentos, saem postagens interessantes sobre matemática, pra gente ver que não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo pensa, e nem tão inútil igual todo mundo acha, Porque a gente acha que saber somar, subtrair, multiplicar e dividir é o suficiente. E é interessante pra gente ver as utilidades dela no nosso dia a dia. Bom, quero pedir também que vocês deem um like de vocês, se vocês gostarem da aula, compartilhem para que mais alunos tenham acesso a essa correção, se inscrevam no canal, sempre que sair uma aulinha nova vocês serão notificados. Bom, e bora lá, vamos? Correção do PET, a gente vai fazer hoje as semanas 3 e 4 do PET do 9º ano. Questão 1. A velocidade da luz é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Gente, eu já vou colocar aqui, eu vou anotar essa medida. Ela é muito importante para mim. Eu vou precisar no meu exercício. Então, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, a cada segundo a luz percorre uma distância de 300 mil quilômetros. A tabela abaixo, no nosso caso a tabela está apresentada aqui, mostra algumas das menores distâncias em unidades astronômicas entre a Terra e Marte. A NASA pretende construir uma nave espacial que pode atingir até 30% da velocidade da luz. Então, qual seria esse valor, O que a gente vai fazer? Essa nave, ela atinge 30%, até 30% de 300 mil. Nem vou colocar quilômetros por segundo aqui não, que a gente não precisa. O que é 30% de 300 mil? É 30 sobre 100 vezes 300 mil. E fazendo simplificação por 10, eu posso cortar esse zero com esse com esse. Seriam duas divisões simultâneas por 10. 13 vezes 3, a gente vai encontrar 9. E os zeros aqui a gente vai só colocá-los juntos, Então, o zero do 30 mais os 3 zeros do 300. Então, a gente vai ficar com 90 mil quilômetros por segundo. Ou seja, a nave que a NASA vai projetar, que ela pode construir, chega a uma velocidade de 90 mil quilômetros por segundo, certo? Continuando, então. Nessas condições, considerando as menores distâncias entre a Terra e Marte, qual seria o maior e o menor tempo de uma viagem até Marte com essa velocidade? E aí o exercício traz para a gente uma informação. Ele coloca aqui que uma unidade astronômica corresponde a 150 milhões de quilômetros. Ok? É muito longe. Muito longe. Gente, então, olhando a tabela, a gente vai perceber aqui que a menor distância entre a Terra e Marte foi obtida no dia 31 de julho de 2018, que era 0,38 unidades astronômicas. E a maior distância será obtida no dia 20 de fevereiro de 2027, que é 0,67 unidades astronômicas. Então, 0,67 unidades astronômicas. Gente, por que a gente está trabalhando com esses valores? Porque eles querem saber o menor e o maior tempo gasto para fazer essa viagem. Não foi falado no exercício, foi falado aqui que a nave ela pode chegar até 30% da velocidade da luz. A gente vai considerar que ela vai
chegar a essa velocidade, 30%, que seria a maior velocidade dela. Então a gente vai assumir que ela vai fazer a viagem com 90 mil quilômetros. Então, para a gente saber o maior e o menor tempo, a gente vai pegar a menor distância que foi apresentada na tabela e a maior distância apresentada na tabela, certo? Gente, então, para a gente trabalhar com o que ele quer saber o tempo da viagem, a gente tem um problema que a distância está em unidade astronômica e a velocidade está em quilômetro por segundo. Então, a gente precisa converter essa unidade astronômica em quilômetros. Para isso, eu vou multiplicar por 150 milhões. Vocês podem colocar em notação científica se vocês quiserem. Eu não vou utilizar aqui com o objetivo de simplificar, cortar os zeros no desenvolver do exercício, tá? No decorrer do exercício. Gente, para continuar o exercício, porque eu ainda não acabei, até que eu só fui trabalhando com as informações que ele me deu, eu tenho que lembrar que velocidade é a distância dividida por tempo. Então, a gente tem aqui uma velocidade de 90 mil quilômetros por segundo. Então, eu vou colocar aqui 90 mil. Vou colocar primeiro essa minha distância de 57 milhões. Dividido pelo meu tempo t. Se eu multiplico cruzado, né, quando a gente tem uma igualdade de frações, é uma proporção, e uma propriedade da proporção é que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, o famoso multiplica cruzado. O que a gente tem aqui? 90 mil t é igual a 57 milhões. Então, quem é o meu t? 57 milhões dividido por 90 mil. Ok? Então, aqui, ó. Fazendo a divisão, gente, nós teríamos um tempo de 633,33 segundos, aproximadamente, né? Porque aqui a gente tem uma dízima periódica. Se a gente quiser transformar esse tempo em minutos, basta a gente fazer a divisão por 60, tá bom? Então, a gente encontraria aí um tempo seria entre 10 e 11 minutos. Nossa, seria fantástico fazer uma viagem dessa, né? Essa distância com 10, 11 minutos. Opa, flash. Bom, a mesma coisa que a gente fez com essa medida de 0,38 unidades astronômicas, a gente vai fazer com 0,67. Então, eu vou pensar no mesmo princípio. Eu vou colocar aqui 90 mil igual. A minha distância agora é de 100 milhões e 500 mil. Separar para não confundir vocês, sobre o meu t. Então, multiplicando cruzado, gente, é bem repetitivo, tá? Então, eu vou ficar aqui com 90 mil t igual a 100 milhões e 500 mil. Então, quem é o meu t? Né? 100 milhões e 500 mil dividido por 90 mil. Vamos cortar os zeros para ficar mais fácil. A gente vai dividir 10.050 por 9. 1116,6. Muito obrigada. 1116,6 segundos, né, gente? Para a gente transformar isso em minutos, é só a gente dividir por 60, o que daria pra gente aí um tempo entre 18 e 19 minutos, certo? Mesmo a gente pegando a maior distância, né, entre as menores obtidas, a gente ainda faria uma viagem longa, né, assim, uma viagem de uma distância grande em um curtíssimo tempo, né? É muito interessante. É um espaço fantástico, é uma fábula moderna.
É o futuro chegando. O futuro chegando. Tira essa parte. Acho melhor, né? Questão 2. A constante de Avogadro. Questão 2. A constante de Avogadro é uma importante grandeza que relaciona o número de moléculas, átomos ou íons existentes em um mol de substância. E seu valor é de 6,02 vezes 10 elevado a 23. Gente, aí tá 1023. É 10 elevado a 23, tá? 10 elevado a 23. Escreva esse número em forma decimal. Só que antes de começar, fala Avogadro de novo. Avogadro? Ah, saiu ele. Não, achei que eu ia poder zoar. Caiu do cavalo. Bom, escrever esse número em forma decimal, a gente estaria aqui fazendo 6,02 vezes 10 elevado a 23. Vão ser 23 zeros aqui, gente. Eu não vou colocar todos não, tá? — 23 zeros, ok? Que foi? Eu não achei que você fosse fazer isso. Vai, continua. Quando a gente multiplica um número por 10, por 1000, por potências de 10, se ele tiver casas decimais, a gente desloca a vírgula. Então, a gente teria 23 zeros aqui, mas a gente tem duas casas decimais aqui. Então, a vírgula vai deslocar essas duas casas e eu ainda acrescento 21 casas decimais, 21 zeros, desculpa. Então, vai ficar assim, ó. Certinho, gente? Aí, a reticências, embaixo eu indiquei quantos zeros são, tá? É usual a gente fazer isso quando são muitos zeros. Mas não tem necessidade de colocar todos ali. Achou que eu não seria esperta, né? Não, eu tinha certeza que seria, só que por um leve instante, assim, eu pensei que talvez acontecesse se você colocar todos eles. Ah, é ruim? Aqui eu coloquei. Questão 3. Questão retirada do Enem de 2015. As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões em toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi, então vou pegar esse valor aqui, 4,129 milhões em toneladas. Gente, ele quer a resposta em quilogramas, não é? Sim, ele quer a resposta em quilogramas. Eu vou fazer o seguinte, então. 4,129 milhões é 4,129 vezes 10 elevado a 6, não é? Milhões não são 6 zeros? Tonelada. Uma tonelada tem 1000 quilogramas. Então, vezes 10 elevado a 3. Para quê? Para transformar isso em quilogramas. Base igual na multiplicação, a gente repete a base e soma os expoentes. Ok? Certinho, né? Fácil esse, né? Demais da conta. Vamos para o próximo? Questão 4. Questão 4 foi retirada do Enem de 2017. Bora ver? Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson Uma travadinha de leve. venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Esse tempo em segundo, escrito em notação científica, é, gente, 43,18 segundos.
Em notação científica, eu só vou ter que dar um pulinho com a minha vírgula, né? Então, eu vou colocar 4,318 vezes 10 elevado a 1, ou vezes 10. Porque eu andei uma única casinha da minha direita para a minha esquerda. Muito fácil, né? Questão 5, Enem de 2017, novamente. Medir distâncias sempre foi uma necessidade da humanidade. Ao longo do tempo, fez-se necessária a criação de unidades de medidas que pudessem representar tais distâncias, como, por exemplo, o metro. Uma unidade de comprimento pouco conhecida é a unidade astronômica, o A, utilizada para descrever, por exemplo, distâncias entre corpos celestes. Por definição, um A equivale à distância entre a Terra e o Sol, que em notação científica é dada por 1,496 vezes 10 elevado a 2 milhões de quilômetros. Na mesma forma de representação, o A em metros equivale a... Então, vamos transformar isso para metro, né? O que a gente vai fazer? Então, eu vou colocar aqui, ó, 1,496 vezes 10 elevado a 2. São milhões, a gente falou que é 10 elevado a 6. Então, vezes 10 elevado a 6. Quilômetro para metro, gente. 1 quilômetro tem quantos metros? Quilo quer dizer 1000, né? Prefixo que pra gente indica 1000. Então, 1 quilômetro tem 1000 metros. 1000 é 10 ao cubo. Então, a gente tem 1,496 vezes 10, somando os meus expoentes. 3 mais 6, 9, mais 2, 11. Beleza? Certinho? Vamos seguir? Nós, assim, encerramos a semana 13 e bora para a semana 4. Gente, então, questão 1 da semana 4. Vamos colocar aqui atividade 1. A gente tem aqui um diálogo, né? Biólogos e cientistas da área da saúde precisam lidar com diversas situações, como medidas de comprimento minúsculas, tais como células, vírus e micro-organismos em geral, invisíveis a olho nu. Atividade 1, vamos refletir, responda as questões abaixo. O que significa a milésima parte de uma medida? Gente, significa que nós dividimos essa medida em 1000 partes iguais. Ou multiplicamos por 10 a menos 3. Partes iguais. Então, não vou colocar por escrito aqui, né? Para vocês colocarem com as palavras de vocês, mas significa dividir uma medida em 1000 partes iguais. Letra B. Letra B não. Letra B. É porque tá sem aqui, ó. Aí eu achei que era ser continuação. E depois tem letra C? Tem. É por isso que eu vi que é a B, porque aí o C tá aqui. Gente, letra B. O que significa a milionésima parte de uma medida? Dividir essa medida em 1 milhão de partes iguais. Ou multiplicar por 10 a menos 6. Certo? Fácil, né? Letra C. O que significa a bilionésima parte de uma medida? Tá de brincadeira, né? Dividir em 1 bilhão de partes iguais essa medida. Como escrever um número utilizando notação científica? Gente, essa é a letra D. Vamos pensar numa situação dessa aqui, né? O que é importante aqui? É importante que esse A aqui, nossa mantissa, ela seja um número entre 1 e 10, né? Mas ela vai ser menor, o 1 é menor do que A ou igual ao A, porque ele pode ser 1. E o A é menor do que 10. Então, 10 não entra. Então, ele vai de 1 até 9, tá bom? Quem é esse A? Esse A é um número pertencente ao conjunto dos números reais, certo? Continuando em letra E. Quantos nanômetros tem 1 metro? Gente, 1 metro tem 10 elevado a 9 nanômetros.
Letra F, quantos milímetros tem 1 metro? 1 metro tem 10 elevado a 3 milímetros, né? 1 metro tem 1000 metros, 1000 milímetros, que são 10 elevado a 3. Letra G, qual a relação entre nanômetro e milímetro? Vamos prestar atenção aqui. 1 metro tem 10 elevado a 9 nanômetros. E 1 metro tem 10 elevado a 3 milímetros. Então, eu posso falar para vocês que 10 elevado a 3 milímetros é igual a 10 elevado a 9 nanômetros, não é? Se eu divido por 10 elevado ao cubo as duas situações, 10 ao cubo dividido por 10 ao cubo, aplicando a propriedade, eu vou repetir o 10 e subtrair os expoentes, então ficaria 10 elevado a 0 milímetros. E aqui eu também subtraio o expoente, fica 10 elevado a 6 nanômetros. Todo número elevado a 0 vale 1, então 1 milímetro equivale a 10 elevado a 6 nanômetros, certo? Continuando então, letra H. Utilizamos o prefixo N para representar nano. Logo, nanômetro é abreviado por NM. Escreva 1 nanômetro em notação científica. Gente, representando o nanômetro em notação científica, a gente pode usar essa relação que 1 milímetro tem 10 elevado a 6 nanômetros, ou a gente pode falar que 1 metro tem 10 elevado a 9 nanômetros. Em ambos os casos, seria notação científica, tá? Mas aí eu preciso de colocar essa relação aqui, tá bom? 1 milímetro tem 10 a 6 nanômetros. 1 metro tem 10 a 9 nanômetros, tá? Atividade 2. Para ter uma ideia da espessura de um nanofio, vamos pensar um pouco. O diâmetro médio de um fio de cabelo é cerca de 0,05 milímetros, ou 5 centésimos de milímetros. O nanofio é quantas vezes menor que o fio de cabelo? Então, olha só. O fio de cabelo tem 0,05 milímetros de diâmetro, certo? Então, isso aqui, ele é 5 vezes 10 elevado a menos 2 milímetros. Beleza? A gente falou na questão 1 que 1 milímetro tem 10 elevado a 6 nanômetros. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 10 elevado a 6. Então, eu vou ficar com 5 vezes 10 elevado a 4 nanômetros. Bom, como eu cheguei no 5 vezes 10 a quarta, né? Base igual na multiplicação, a gente repete a base e soma os expoentes. Aí, Cíntia, mas como que você somou o 6 com 2 e deu 4? O 2 é negativo, então eu faço 6 menos 2 e chego em 4. Fechado? Vamos pro 3. 3. Questão 3. Uma fita de DNA tem 2,5 nanômetros de espessura, enquanto um fio de cabelo humano tem, em média, 5 vezes 10 a menos 2 milímetros. Quantas fitas de DNA deveríamos colocar uma do lado da outra para que essa nova espessura seja a mais próxima possível de um fio de cabelo humano? Então, gente, olha só. A fita de DNA tem 2,5 nanômetros de espessura. E o fio de cabelo humano é 5 vezes 10 a menos 2 milímetros. Bom, o que a gente pode fazer aqui para a gente saber quantas fitas a gente precisa colocar? A gente já falou que esse 5 vezes 10 a menos 2 milímetros era a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a 4 nanômetros. Então, basta eu dividir 5 vezes 10 elevado a 4 por 2,5. Não é? Então, esse 2,5 ele não está com potência de 10. Para ficar fácil para vocês, eu vou colocar ele assim, ó. Certo? Porque aí eu não estou acrescentando nada, porque 10 elevado a 0 é 1,
E 2,5 vezes 1 é ele mesmo. Por que eu fiz isso? E a gente vai fazer 5 dividido por 2,5. Então, 5 dividido por 2,5 vai dar 2 vezes 10 elevado a 4. Então, eu preciso de 2 vezes 10 elevado a 4 fitas de DNA para conseguir colocar na espessura de um fio de cabelo. Questão 4. Em notação científica, a massa de um elétron em repouso corresponde a 9,11 vezes 10 a menos 31. E um próton nessa mesma condição tem massa de 1, vezes 10 elevado a 27 quilogramas. Quem possui maior massa? Ele não falou, o exercício não citou em momento nenhum em que unidade essa massa estava. Então, a gente vai considerar que ela também esteja em quilogramas. A gente quer saber quem possui a maior massa. Então, vamos prestar atenção no seguinte. Os expoentes são negativos, né? Então, quanto maior o valor absoluto deles, menos ele vale. Então, aqui eu estou dividindo por um número muito maior do que aqui. Então, quem possui maior massa é quem possui essa massa aqui, ó. Tá? Que seria quem? O próton. Ok? Por quê? Porque aqui o expoente é negativo, tá? Né? 31 vale muito mais do que 27 em módulo, que é sem o sinal. Então, menos 31 é bem menor do que menos 27, tá bom? Certinho? Bom, bora pro 5? Observe a charge a seguir e dê sua opinião sobre ela. Essa é difícil. Aí a charge eu vou deixar com vocês, tá? Ele está falando sobre o uso da máscara, vocês vão ler e aí vocês reflitam sobre o que vocês acharam em relação à charge. Ou também podem dar uma pesquisada na internet para saber melhor sobre o assunto. A questão 6 também é uma pergunta pessoal. Você acredita em todas as informações que chegaram no seu celular sobre coronavírus? É com vocês. Questão 7. Uma das informações entre tantas que circulam por aí foi: o coronavírus é bastante grande, diâmetro de 400 a 500 nanômetros. Portanto, qualquer tipo de máscara pode detê-lo. Na vida normal, não são necessárias máscaras especiais. Pesquise se essa frase sobre coronavírus é verdadeira. Vou deixar com vocês também, só pesquisar na internet, não vou falar com vocês. Questão 8. O que é nanômetro? Gente, a gente sabe que o nanômetro é uma unidade de medida que equivale, né, a 10 elevado a menos 9 metros. Certo? Bom, questão 9. O que é micrômetro? É a milionésima parte do metro. Ou seja, 10 elevado a menos 6 metros. Questão 10. Bora fazer. Questão 10, a gente vai fazer alguma coisinha nela. Utilize a abreviação NM para representar nanômetro. Escreva em notação científica as dimensões citadas do coronavírus. Gente, então, olha, escrever em notação científica, eu poderia simplesmente colocar que 400 é 4 vezes 100 e 100 é 10 ao quadrado. Eu posso deixar assim, tá? Ele não pediu para transformar. Se eu quiser transformar em metro, aí a gente vai multiplicar por 10 elevado a menos 9, tá bom? 500, eu vou fazer a mesma coisa, 5 vezes 100. Então, vai ser 5 vezes 10 ao quadrado. Os 60, 6 vezes 10. Aqui, gente, né? 6 vezes 10 não tem o que mudar aqui. O 10, eu posso colocar 1 se eu quiser, mas eu não sou obrigada a trazer esse 1 comigo. E o 140, eu não vou colocar 14 vezes 10, porque na notação científica, o meu A, né, minha mantiça, ela não pode aqui ser maior do que 10. Então, eu vou colocar 1,4 vezes 100. Então, seria 1,4 vezes 10 elevado a 2. De uma maneira mais simples, né? 2 casas decimais com a vírgula,
1,4 vezes 10 a 2 nanômetros. Certinho? E aí, gente, a questão 11 também é uma questão de pesquisa, e pesquisa eu vou deixar com vocês, tá? É interessante vocês pesquisarem, é um assunto que, né, tá mudando a vida de todo mundo, do mundo inteiro mesmo, não é só em uma cidade ou num país, o mundo inteiro está girando em torno disso. Então, eu acho que seria interessante para vocês realizarem a pesquisa. Foi muito bom estar com vocês novamente. Queria agradecer vocês por estarem comigo também, né? Espero ter ajudado vocês. E quero lembrar que se vocês tiverem gostado da aula, deem um like de vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho, né? Assim vocês vão receber as notificações das aulas novas, compartilhem para os colegas de vocês e também podem me seguir lá no meu Instagram profissional, Prof. Cíntia. Vai ser um prazer ter vocês lá. Também quero pedir para vocês darem uma olhadinha lá no canal do Professor Marcos, quem ainda não foi, né? O Professor Marcos é professor de português, as aulas dele são muito interessantes. Deem uma olhada lá, corram lá, porque ele também está fazendo a correção dos PETs. Então não deixem para depois, aproveitem agora para a gente poder tirar as dúvidas. Um grande abraço para vocês e em breve nos encontraremos novamente.